Pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo mais aprofundado sobre as realidades do mundo espiritual, sobre a vida após a morte, sobre espiritualidade, que é conhecimento colocado em prática, sobre reforma íntima, para que a gente possa construir juntos uma cultura de paz. Cultura de paz, para quem não sabe, aqui na Terra, na ciência dos homens, dentro do ramo da ecologia, existe um ramo chamado educação ambiental que fala como sensibilizar as pessoas para que a gente faça uma revolução de dentro para fora, para que a gente se torne pessoas melhores para nós, para as pessoas ao redor, para que a gente tenha relações ecológicas mais sadias uns com os outros. Trata muito do estudo da ecologia humana dentro da área das ciências da natureza. E tanto essa área da cultura de paz que está dentro da educação ambiental, quanto a questão da reforma íntima, da espiritualidade, da transição planetária que tanto nos falam, é tudo a mesma coisa, só muda a linguagem. É ciência e espiritualidade andando juntos, só que por um lado a ciência traz aspectos empíricos, científicos, por outro lado a espiritualidade traz o conhecimento do mundo espiritual, as realidades que estão além da nossa visão. E a ideia aqui é estudar os dois, é trazer ciência e religião, cultura de paz e transição planetária e reforma íntima no meio disso tudo. Então, eu venho aqui sempre como uma aprendiz, deixar isso bem claro. Eu, para me comprometer a estudar todos os dias, para eu ter essa disciplina, eu venho aqui e gravo para vocês, mas com o intuito de estudar. Eu deixo a minha opinião, mas fiquem à vontade também para deixar a opinião de vocês, mesmo que seja completamente diferente da minha. Aqui a gente aprende ouvindo uns aos outros, ninguém é dono da verdade, ninguém é dono da última palavra. A gente está aqui para trocar uma ideia e crescer juntos. E o estudo de hoje é o estudo do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Esse livro, para quem não sabe a historinha dele, no mundo espiritual, antes da gente encarnar, tem uma cartilha que todos nós lemos antes de vir para cá. É tipo um manual da vida aqui na Terra, da vida como encarnados, o que espera de nós. Mas nós, ao encarnarmos, esquecemos de tudo, inclusive do nosso estudo. Fica só uma vaga lembrança na nossa consciência, na nossa memória, do que a gente tem que fazer, de como a gente tem que ser, das coisas que a gente aprendeu. A gente veio aqui para colocar a prova, para verificar mesmo se nós aprendemos. E os espíritos, como são muito bons e generosos conosco, sabendo que nós iríamos esquecer ao vir para a Terra, eles pegaram e psicografaram essa cartilha para nós, em forma desse livro, Pensamento e Vida. Então, para quem quiser saber um manual da vida aqui na Terra, do que se espera da gente na vida material, sendo seres espirituais, a leitura desse livro é obrigatória. E eu vou dar continuidade à leitura dele. E hoje eu vou estudar o capítulo 5, Educação. Disse-nos o Cristo: brilhe a vossa luz. Tem coisa mais bonita que isso? Assim, o que é a escuridão? É a ausência de luz. Todos nós, a gente está aqui, nós somos seres imperfeitos. Se a gente não fosse tão imperfeito, a gente não estaria num planeta de provas e expiações. Então vamos começar por aí. Ninguém é anjo, ninguém aqui tem duas asinhas para bater, não. A gente tem ainda muita sombra para trabalhar. Jung é que falava das nossas sombras, né? Só que, apesar das nossas sombras, a gente tem muita luz. Às vezes a gente fica olhando muito para aquele lado escuro nosso, para aquele lado mal trabalhado, e a gente fala assim: ah, eu não sou digno de fazer isso, é, eu, eu falo, mas parece que eu sou hipócrita. Não, apesar das imperfeições, deixa brilhar a vossa luz, a serviço do próximo, a serviço da humanidade. Coloque, manifeste o que você tem de melhor a serviço do outro, mesmo que você não seja perfeito, porque na Terra ninguém é perfeito. Não, assim, não existe um melhor do que o outro. Para Deus, todo mundo é peso um. Deus conhece nossos defeitos, Deus conhece nosso coração. Então, assim, deixa brilhar a vossa luz. Se tem defeito? Trabalhe para melhorar. Mas que os seus defeitos, que as suas sombras não sejam motivo para que você esconda a sua luz. Porque tem a parábola da luz, do candeeiro, que uma vela acesa debaixo da cama não ilumina nada, mas tem que colocar ela bem alto, que ela vai iluminar a sala toda. Não é isso, que a gente coloque a nossa luz bem alto para que ela brilhe e se manifeste para todos que estão ao nosso redor. Porque o bem o mal é a ausência do bem. E o bem é muito tímido, muito tímido. A gente tem vergonha, a gente tem medo de
inconveniente de se manifestar, das pessoas não gostarem, mas o mal não tem medo, não. O mal pega, chega, fala, entra sem pedir licença. Os espíritos obsessores mais trevozinhos, eles tentam nos dominar, não estão nem aí para o nosso livre-arbítrio, os nossos mentores sempre respeitam o nosso livre-arbítrio. Então, assim, não é que a gente não tem que respeitar, não estou falando isso, eu estou falando que nós, como encarnados, quem tá querendo se melhorar, acaba falando assim, ah, não, não vou falar, não vou me manifestar, e acaba pecando por omissão. Então, que o bem deixa de ser tímido, para a gente poder fazer o equilíbrio entre as forças do bem e das trevas aqui na Terra, entre a luz e a sombra, entre a luz e a escuridão. Disse-nos o Cristo: brilha a vossa luz. E ele mesmo, o Mestre Divino, é a nossa divina luz na evolução planetária, nosso modelo, nosso guia, nossa referência, o ser perfeito. Admitia-se antigamente que a recomendação do Senhor fosse mero aviso de essência mística, conclamando profitentes do culto externo da escola religiosa a suposto relevo individual, depois da morte na imaginária corte celeste. Então, eu achava que era só um aviso, né? Hoje, no entanto, reconhecemos que a lição de Jesus deve ser aplicada em todas as condições, em todos os dias. Espiritualidade é conhecimento colocado em prática. A gente tem que deixar brilhar nossa luz o tempo inteiro. A gente tem que ser bom conosco, a gente tem que ser bom para os nossos familiares, a gente tem que ser bom para os desconhecidos, a gente tem que manifestar o nosso melhor incondicionalmente. A gente geralmente coloca um monte de condições para poder manifestar o nosso melhor lado, né? Ah, aquela pessoa fez isso comigo, ela não merece que eu manifeste meu melhor lado. É aí que está a evolução, é aí que está o aprendizado, é aprender a colocar o nosso melhor lado para todos, sem exceção. Deixa que Deus julga. A gente cabe amar. O corpo humano, devidamente a própria ciência terrena atual reconhece a presença da luz em toda parte. O corpo humano, devidamente estudado, revelou-se não mais como matéria coesa, senão espécie de veículo energético estruturado em partículas infinitesimais que se atraem e se repelem reciprocamente como efeito de microscópicas explosões de luz. Ou seja, o átomo, a ciência já provou, o átomo não é matéria. O átomo ele é energia altamente condensada, tão condensada que ela se torna sólido, mas o átomo é energia. Então, nós aqui, esse corpo físico que a gente pega, tudo que é sólido que a gente pega aqui é energia. Só que é a equação do Einstein, é igual a mc2. Então, tudo é energia. Só que muda a forma, muda a maneira como a gente sente, mas no fundo somos todos energia. A química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Na intimidade desse glorioso império da energia, temos os raios mentais condicionando os elementos em que a vida se expressa. Então, o tempo inteiro aqui a gente está cortado por raio, raio Wi-Fi, raio, onda eletromagnética, Wi-Fi. Quantas Wi-Fi será que não estão atravessando o meu corpo aqui nesse instante? Ondas de rádio, ondas de televisão, ondas de celular. Então, assim, tudo é energia, só que nem tudo a gente vê. Quem vai negar que o Wi-Fi existe? Só porque não está vendo? Então, a mesma forma somos nós. Imagina que nós somos um aparelho celular numa ponta e quem emite o pensamento é um aparelho celular na outra ponta. E a gente capta o pensamento uns dos outros. Pensamento é energia, é impulso elétrico formado pela polarização e despolarização das membranas dos neurônios. Então, essa despolarização e essa polarização cria um campo elétrico que emite energia. Todo pensamento é um pulso elétrico. Depois vocês pesquisem isso se vocês tiverem dúvida. A biologia já provou isso. Tem um ramo da ciência, a fisiologia, ela estuda exatamente isso. Os impulsos elétricos que geram a sinalização pelo nosso corpo. O pensamento é uma corrente elétrica criada a partir desses processos que eu falei. Na intimidade desse glorioso império de energia, temos os raios mentais, condicionando os elementos em que a vida se expressa. O pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo, sendo tão mensurável como o fotônio,
que, arrojado pelo fulcro luminescente que o produz, percorre o espaço com velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então, vamos traduzir isso daqui. O que é fotônio? Fóton é uma partícula que não tem massa, que tá, ela faz parte do átomo. Só que, por exemplo, a gente tem o núcleo, que tem massa, a gente tem os elétrons, que tem massa, e os elétrons estão dispostos em cadeias ao redor do núcleo, em círculos ao redor do núcleo. Então, quando o elétron se excita e passa de uma camada para outra, também emite um fóton, que é um ponto de luz, que é esse ponto luminoso que ele falou aqui, que é energia sem massa. Então, assim, aí uma reflexão minha, mas se a gente pegar aí a teosofia, esse conhecimento mais esotérico, fala que as leis herméticas do universo, o todo é mental, todo é consciência. O que é consciência? É energia, pensamento sem massa, é fóton. Então, para a gente procurar entender assim essa parte, o espírito não tem massa. O perispírito é físico, o espírito ele não tem massa. Então, o que? É energia, energia em forma de luz, é fóton. Então, o fóton é mensurável, que é arrojado pelo fulcro luminescente, pela luz que ele emana, percorre o espaço numa velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. O fóton ele tem uma velocidade determinada. A mente humana é um espelho de luz emitindo raios e assimilamos, repetimos. Esse espelho, entretanto, jamais jaz mais ou menos prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfactuosidades do precipício. Então, imagina, nosso pensamento ele é energia, ele emite energia, mas a gente tem os pensamentos e as pessoas têm o pensamento dela, a gente chama isso são as formas mentais, né? Mas a psicosfera da Terra, que é a vibração que os pensamentos vibram, então o nosso pensamento ele não sai límpido de nós para o outro, ele vai ser o interlocutor vai captar o nosso pensamento baseado com o filtro da interpretação que ele tem do mundo, e não como nós o emitimos. E todos nós temos o nosso filtro. Então, o pensamento ele não é claro, não é límpido de um para o outro. Então, imagine que todos nós temos o potencial de ser uma pedra preciosa que está no barro. Imagina um diamante no barro. Ele vai estar todo sujo, ninguém vai ver o brilho dele, mas ele vai continuar sendo um diamante. Então, o que é necessário fazer? Limpar esse diamante. Mas o diamante no lodo não deixa de ser diamante de jeito nenhum, e assim somos nós. A gente tem que só limpar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que estão obscurecendo, tampando a nossa luz, para que a gente possa manifestá-la da melhor maneira possível. Hum, para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentrasse das trevas à custa do esmeril do trabalho. Então, o trabalho vai nos burilar, o trabalho íntimo, o trabalho interno, de reforma íntima. E todos nós passamos por experiências desafiadoras aqui na Terra para se melhorar. Então, tem gente que fala, ai meu Deus, é problema atrás de problema. Deixar uma coisa bem clara: problema só é problema para pessoas problemáticas, para pessoas normais. Problemas são desafios disfarçados, são oportunidades maravilhosas disfarçadas de desafio para o nosso crescimento. Então, assim, não existe problema que a gente passe que a gente não seja capaz de superar. Se a gente não está conseguindo superar, é porque a gente está procurando a solução no lugar errado, da forma errada. Reparamos assim a necessidade imprescindível da educação para todos os seres. Lembremos-nos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou na forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe a vossa luz, a forma imperativa. Isso quer dizer que o potencial de luz do nosso espírito deve fugir em sua grandeza plena. Semelhante efeito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo brilhamento. O que seria essa educação? Não é a educação formal, essa também, que conhecimento intelectual ajuda, mas a educação moral, aquela que não se revolta,
que tem fé, aquela educação que nos faz querer ser melhor, que vem o desafio, a gente queira se transformar, que a gente busque a solução ao invés de focar no problema. É aquela educação que nos torna pessoas mais aptas a resolver nossos problemas de forma mental, porque tudo nasce no sentimento, mas é através do pensamento que a gente manifesta aqui as nossas realidades. Isso quer dizer que, mas a educação com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude, não será conseguida tão só à força de instrução, que se imponha de fora para dentro, mas sim com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando ao bem por si própria, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Vou ler parte por parte aqui para a gente tentar entender. Mas a educação com o cultivo da inteligência e o aperfeiçoamento do campo íntimo, então a evolução intelectual com a evolução moral, em exaltação de conhecimento e bondade, tudo que a gente aprende, a gente exaltar para o bem, a gente usar o nosso intelecto para fazer coisas boas, para ser útil, saber e virtude. O que que a gente está fazendo aqui na Terra, procurando adquirir sabedoria, virtude e, e elevar nossos pensamentos. Não será conseguida tão só a força da instrução. Não é só a educação formal que vai trazer as virtudes para as pessoas. A educação formal vai trazer o conhecimento, a capacidade de encontrar soluções para os problemas. Mas as virtudes não é uma educação colocada à força, que se imponha de fora para dentro, que alguém chega e fala assim, você tem que fazer assim, assim, assado, é assim, assim, assim que a banda toca. Não, mas sim com a consciente adesão, a iniciativa tem que partir do sujeito, isso está muito em prática com a cultura de paz, que é uma reforma de dentro para fora, com a consciente adesão da vontade que, em se consagrando por bem, ao bem por si própria, então a pessoa conscientemente ela escolhe agir para o bem por conta própria, dentro daquilo que ela dá conta de fazer, sem constrangimento de qualquer natureza, sem nada que a constranja a praticar o bem, pode libertar e polir o coração. Então é praticar o bem que vai nos libertar e vai lapidar o nosso coração, para que a gente deixe brilhar a nossa luz. Nele, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa, refletir o bem que há em nós, quem nós somos de fato, e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, primeiro a gente transforma os nossos sentimentos para que deles saiam bons pensamentos que transformem a vida ao nosso redor. Então, esse livro é fantástico, é maravilhoso. A gente tem que sorver palavra por palavra, a gente tem que voltar, tentar entender. É um livro, assim, é um dos melhores livros que eu já li, assim, de manual, de passo a passo, de como a gente deve seguir na vida. É um livro curtinho, recomendo a todos lerem, mas comentem aí o que que vocês entenderam. Vamos compartilhar, vamos criar um imenso conteúdo bem aqui na internet, cheio de conteúdo esquisito, pessoal falando de guerra, de tristeza, de dores, de aflição, tanta coisa ruim vindo à tona. A gente precisa de um espaço para manifestar a luz que tem em nós. A gente precisa fortalecer a fé do outro para que juntos a gente manifeste toda a nossa luz, toda a nossa grandeza, apesar das nossas sombras. Ainda temos um caminho muito grande para caminhar, mas a gente já caminhou muito até aqui e é necessário, extremamente necessário nesse momento da humanidade, que todos consigam colocar a sua luz a serviço do próximo, para que Deus faça a obra dele em nós e através de nós. Então é isso, curta, comenta e compartilhe, se inscreva no canal, deixe aí seu like, fala para o YouTube que esse conteúdo é bacana. E, gente, ciência e espiritualidade falam a mesma coisa, só que em linguagem diferente. Aqui a gente fala de transição planetária. Na ciência a gente fala de educação ambiental e cultura de paz. Ambas são a mesma coisa. E o tempo inteiro eu vou tentar trazer isso aqui para vocês, porque assim, a cultura de paz é algo tangível,
é algo real. Esse, é, as pessoas podem falar que é uma utopia, mas na época da escravidão, aqueles abolicionistas que queriam acabar com a escravidão, as pessoas chamavam eles de loucos e falavam que nunca que a escravidão iria ser extinta. E olha aqui onde nós estamos, eles conseguiram. Então, para quem tem pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. O impossível é um limite que as pessoas colocaram para nós. Se a gente acreditar que nós podemos construir uma cultura de paz, mudando a nós mesmos, não querendo mudar esses governantes malucos que estão aí no poder, mas fazendo a nossa parte, a gente consegue não melhorar o mundo todo, mas consegue deixar o mundo muito melhor. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus.